Momento da pregação, Bruno G, edição de número 86, São Mateus, capítulo 26, versículo 31 ao 35. Pedro é avisado. Leamos o texto sagrado. Então Jesus lhes disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa narrativa demonstra exatamente os tipos de cristãos que já existia no início da igreja, porque não deixa de ser cristão, aquele que segue a Cristo, era o que os discípulos faziam, e hoje em dia esses tipos de cristãos então nem se fala, o número é altíssimo, de cristãos hipócritas, falsos, de cristãos que não cumprem as suas promessas, que não honram com os seus compromissos. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes que quando formos fazer um voto, que é para cumpri-lo, não tardar em cumpri-lo. O que a palavra voto significa? Promessa. Sendo promessa, devemos cumprir a promessa. Porque senão seríamos iguais os ímpios, os políticos interesseiros, os políticos sem caráter, inescrupulosos, que falam, papagueio, que nem um papagaio, repete, mas não cumpre nada. E nós temos que fazer justamente diferente desses tais. Se estamos na luz, se já não estamos mais em trevas, se somos o sal da terra, é necessário mudança, metanoia, transformação, de dentro para fora. Convertimento de fato, produzindo fruto digno de arrependimento. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Não, eu não vou te negar. E o Senhor Jesus disse para Pedro: Olha, antes que o galo cante, você vai negar. Deixa de ser hipócrita. Deixa de estar prometendo aquilo que você não vai cumprir. Fique quieto. Deixe de querer se exaltar, de querer se destacar, de querer ser melhor que os outros, sendo que você é igual a todos, fraco, sujeito às mesmas paixões, debilidades, fraquezas. Você não é superior a ninguém. É isso que Jesus tenta passar para Pedro. Por isso que Pedro é avisado. É interessante nós meditar que tudo que ocorre na nossa vida é avisado. Há um alerta. Se nós vamos ter algum problema com o nosso próprio corpo, por exemplo, você está próximo de ter um infarto, o seu corpo dá sinais que você possivelmente vai ter um infarto. Se você está querendo melhorar de vida, mas está torrando dinheiro, que não vão fazer com que você chegue ao alvo, ao foco, ao que você de fato quer. Percebe-se os sinais que você está fazendo as coisas erradas, porque não está vendo o lucro, não está vendo de fato aquilo que você quer. Enfim, se nós formos analisar, tudo tem sinal, tudo tem revelação, tudo tem de fato o alerta. O nosso corpo alerta quando algo de ruim está para acontecer com o nosso próprio corpo, a nossa própria vida social, sentimental, financeira. Há os alertas, enfim, e aqui não seria diferente. Por que o Senhor Jesus alertou a Pedro? Para que ele se arrependesse quando dá tempo, mas não se arrependeu e cumpriu a sua hipocrisia. Cumpriu aquilo que o Senhor Jesus disse, e não o que ele prometeu. Recentemente aqui na cidade teve um politicão, um politicão mesmo, que prometeu que, se eleito vereador, ele
de fato, iria voltar para a redução do seu salário, ou pelo menos para adequar o seu salário a outras categorias, ou ainda pelo menos trabalhar mais correspondendo àquele salário. Aqui, se você for analisar, um vereador só trabalha quando ele está lá na sessão, e dependendo das cidades, há 1 ou 2, 3 sessões, mas cidade mais pequena comumente é 1 por semana. Ele dá uma averiguadinha aqui, acolá, no entanto, não tem um trabalho. É aquela sessão o trabalho dele mesmo. E ainda, isso não seria o pior, porque o sujeito tem o seu trabalho normal, corriqueiro. Então ele é vereador e é outra profissão ou outro profissional. E esse sujeito, se ganhasse, ele regularizaria isso para dar um jeito aí com relação às finanças públicas, para reduzir os gastos, para destinar essa verba para outras áreas, etc. Aí o povo, todo mundo aplaudiu, todo mundo, opa, esse é o realmente vereador, esse é o cara e tal. Aí eu vou lá, faço um comentário, até um comentário muito forte, eu diria, um comentário muito rude, mas era necessário fazer, porque a gente sabe quando a pessoa é hipócrita, é mentirosa, quando ela é um politiqueiro, ou uma politiqueira nata, politiqueiro de fazer politicagem, de enganar em nome de ajudar o povo, em nome exatamente de governar para o povo, etc. E disse exatamente, esse sujeito está mentindo, porque esse sujeito não vai cumprir isso, já que isso deve ser feito de uma outra forma. Pode o sujeito ganhar esse valor desde que trabalhe para tal. Enfim, e falei com outras palavras até muito fortes, né? E colocando algumas palavras não de baixo calão, mas que sejam expressivas, ou que foram expressivas. O que acontece? O sujeito tinha influência com outros camaradas aí, vieram para me perseguir, inclusive no ambiente que eu estava, e invertendo tudo. E ele não teve a hombridade de dizer pessoalmente a mim aquilo, que ele teria lhe ofendido, ou que não era bem assim e tal. Ele mandou um terceiro, e o terceiro, com medo, covarde, acabou dizendo que eu teria falado de uma filha dele, ou teria falado de alguém da sua parentela. Quer dizer, desmontou tudo. Não quis falar exatamente da questão, porque se fosse levantada a questão, o povo ia dar razão a mim. Então, isso na campanha eleitoral. Chegou exatamente no ano em que ele exerceria seu cargo, que foi eleito. Chega a data dele voltar para a redução dos gastos públicos. Ele simplesmente, num tom debochante, irônico, né, sarcástico: olha, eu voto sim, mas para aumentar o meu salário ainda mais. Que salário aí? O camarada quer que o cara chame ele de quê? De beato? Santo? Canonizar um sujeito desse? O cara quer que chame ele de quê? De humorista? O que ele quer ser chamado? Então nós não podemos ser que nem esses políticos, meus caros. Pedro foi um sujeito que nem este. E Pedro, lembrando, não tinha o Espírito Santo ainda, porque foi receber no dia de Pentecostes. Quando recebeu, foi pregar e ganhou quase 3.000 almas. E teve uma vida esplêndida no Evangelho. Inclusive foi morto, segundo relatos históricos, de cabeça para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo. Então, realmente, um outro Pedro surgiu. Agora, esse Pedro aqui não pode, de maneira alguma, permanecer em nós. Esse Pedro de coração de pedra, de sujeito rude, sarcástico, de político mequetrefe, de meia pataca, que usa o povo para se enriquecer, não pode. Citei esse caso porque, de fato,
cumpriu o que eu tinha dito. Até eu fiquei meio ressabiado, puxa vida, eu fui dizer isso, e se é que ele cumpre o que ele disse. Mas não cumpriu. Revelou de fato quem ele é, e o povo, claro. Porque o sujeito tem a sua patotinha, o sujeito fez alguma coisa para a sua patotinha, o povo não está nem aí. Né? Resolveu alguns probleminhas na hora da campanha, houve aquela, né, que a gente sabe. Então, tá tudo bem, tá tudo bom. Agora, nós sendo cristãos, e principalmente os cristãos que andam na política, não pode fazer uma coisa dessa. Não pode chegar e prometer que vão voltar para isso, voltar para aquilo, e não cumprir nada. E não votar sim. Né? E o interessante é que esse sujeito não sai do catolicismo, não sai da igreja católica, não sai... Enfim, nem é bom falar do sujeito aqui, porque o sujeito não merece nem ser falado, citado. Mas a atitude hipócrita dele tem que ser denunciada. De muitos cristãos. Isso eu estou citando de um, entre aspas, ímpio, porque na realidade ele tem conhecimento da verdade bíblica. Só que ele é sujo, sórdido dessa forma, porque de fato esses caras de pau da política é que ganham, é que estão lá no pedestal, porque o povo esquece o que é feito. O povo, ele é burro. Muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus. É exatamente, se nós formos analisar por esse aspecto, a voz do povo é a voz de Deus. O povo, quando vota em alguém, alguém faz algo de mal para o povo, corresponde exatamente o que o povo é. O povo é burro, estúpido. E o Deus deles, que não é o Deus Jeová, e sim o político, e sim um Deus com letra minúscula, um político, um governante, alguém que eles endeusam, que eles têm como ídolo, é realmente a sua voz. E representam eles, demonstram eles. Agora nós não podemos ser assim. Jesus disse aos seus discípulos que eles se escandalizariam dele. Que seria ferido o pastor, ele, pastor que dá a vida para suas ovelhas, e as ovelhas, os discípulos do rebanho se dispersariam, ou seja, se afastariam, iriam andar como pessoas errantes, afastadas, com medo de represálias, com medo de serem mortos, com medo de passar as mesmas aflições de Cristo, o vitupério de Cristo. Então você percebe que, mesmo o Senhor Jesus alertando o povo, hipocritamente, os seus discípulos aqui, dizem que não, porque estavam na frente de Cristo. É a mesma coisa você chegar perto de um grupo e começar a atacar aquele grupo, e você está ali sozinho. Ou você está até em maioria e tem um representante do grupo, e você não quer ser contra o representante do grupo, porque o representante do grupo está lhe trazendo benefícios. Você não vai atacar, você não vai ser contra, por mais que lá no fundo você não está de acordo em nada, com nada, você nem está nem aí com aquilo, você não acredita absolutamente em nada. São Tomé estava com Cristo, não acreditava na sua ressurreição, não acreditava que Cristo era o Filho de Deus. Pedro estava com Cristo, negou aqui. Judas estava com Cristo, traiu. Os outros discípulos duvidavam um pouco dele. Os irmãos duvidavam de Cristo. Mas não falavam, porque é uma praxe, um costume, não é, entre aspas, ético da moral dos homens. De acordo com a educação da moral dos homens, do costume dos homens, não é ético você falar a verdade, mesmo que ela doa. Não é ético você falar o que pensa, de fato. O ético é praticar o eufemismo, procurar figuras de linguagem. O ético é você ser irônico. O ético é você ser hipócrita. Da cultura e do costume dos homens é isso. O ético, ou a ética certa, correta, é você ser exatamente uma pessoa que concorda absolutamente com tudo. Isso é o politicamente correto.
E por isso que os políticos se dão bem. Porque os políticos, eles jamais negam, contestam o que o povo anseia. Eles jamais contestam o que o povo quer, o que está na ordem, na pauta do dia, que é o boom do momento. Como eu citei esse vereador, o boom do momento da sua campanha em 2016 era exatamente falar acerca disso, dizer, olha, nós vamos, se houver a possibilidade aqui, de reduzir os gastos, eu vou apoiar isto, eu vou reduzir o meu salário. Né? E o povo estava aplaudindo isso, e não era só aqui na cidade, no Brasil inteiro. Por quê? Veio aquelas manifestações de 2013, dos jovens ali, com relação às tarifas do preço do ônibus, e culminou em várias manifestações nesse sentido. Então, opa, vamos ser um pouquinho demagogo agora. Esse é o termo correto, demagogo, falar o que o povo quer. Independente se eu aceito ou não aceito, independente se eu vou cumprir ou não, vou falar o que o povo quer. Porque o discurso de campanha é um, e o discurso de empossado é outro. O discurso de Pedro diante de Jesus foi um, e o discurso quando Jesus estava à parte foi outro. Quando veio, e nós vamos meditar mais adiante, exatamente dos sinédios, os religiosos, dos tribunais e aqueles que queriam procurar Jesus e seus discípulos para afligir, enfim, e apontar, olha, esse aqui também é um cristão, esse aqui é um deles. E Pedro, não sou não. Não sou não. Então, essa é a ética da demagogia. Falar uma coisa na frente e dizer outra atrás. Que coisa hipócrita, né? E Jesus sempre foi contra isso. E é uma triste demagogia, ironia, hipocrisia também, quando o sujeito diz que é cristão e faz exatamente isso que Jesus condena. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus de colher um mosquito e engolir um camelo. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus de se preocupar com a limpeza dos copos, dos pratos, e não cuidar da limpeza do seu coração, que está cheio de rapina. Jesus falou da hipocrisia dos fariseus ao ponto de compará-los ao sepulcro caiado, cheio de cal, bonito por fora, mas putrefato, nauseabundo, podridão por dentro. Jesus, o seu ministério todo foi combatendo a hipocrisia, hipócritas que trouxeram a mulher adúltera para ser condenada por Jesus, mas não trouxeram o homem que cometeu adultério por ela. Porque de acordo com a lei, ambos teriam que ser penalizados. Tanto o homem como a mulher, que foram pegos no ato de adultério, mas só trouxeram a mulher. Porque a mulher é o mal, a mulher é o câncer da sociedade. A mulher é, de fato, a terrível que enganou Adão. Né? Já exatamente o masculinismo, aliás, o machismo, melhor dizendo, já em sociedades patriarcais, e Jesus refutou isso. Porque não pode, em nome do machismo, infringir a lei. A lei dizia que eram os dois. E por que só levaram ela? Por isso que Jesus disse, eu não a condeno, agora vai, não peques mais. E também para mudar exatamente a execução de pena, que na graça é de outra forma. Na graça é de outra forma, que deve ser pela prisão e não pela morte. Na graça, em Cristo Jesus, favor merecido, não existe execução de pena com pena de morte. Tá? Ainda mais que temos aí os justiceiros sociais que querem fazer justiça com as suas próprias mãos, fazer linchamento em praça pública, matar, mas à luz do Evangelho não se deve fazer isso. E o Senhor Jesus é que revelou isto, quando Pedro pegou a espada e quis tirar a orelha do soldado Malco. Né? Aliás, chegou a tirar a orelha do soldado Malco, que de fato Pedro queria era cortar a cabeça, matar o soldado. E resvalou e pegou na orelha. E o Senhor, se eu quiser, eu mando uma míriade de anjos aqui e acaba com tudo isso. Com essa injustiça toda. Isso aqui é necessário
para ficar como um marco histórico, para ver como a criatura de fato não ama o Criador, como os seus, o povo de Deus, que era o povo judeu, não recebia o Messias, o Filho de Deus, e queria receber Barrabás, ou soltar Barrabás, o ladrão. É para provar isso, Pedro. Coloca essa orelha no lugar. E quando ele colocou a orelha no lugar, então houve ali o milagre, o último milagre de Jesus, que foi exatamente o último milagre, né, dele estando em vida, né, que talvez o último milagre seja a sua própria ressurreição, né, mas enquanto ele estava vivo. Então, perceba que o Senhor Jesus não quer execução de pena, ele quer justiça de uma outra forma. Então, voltando ao contexto aqui da passagem, Pedro, essa demagogia que nós estamos falando aqui, hipocrisia, eu já falei que demagogia é falar o que o povo quer, hipocrisia é fazer aquilo que você não tem competência para fazer, ser aquilo que você não é ser falso, que advém inclusive na origem etimológica dos artistas, exatamente das máscaras do tempo grego, onde que tinha já teatro, onde havia a interpretação de personagens, aí que vem o termo hipócrita. O que nós devemos ser, meus caros? Sinceros, transparentes, verdadeiros, não hipócritas, não demagogos. Se nós dissermos que vamos fazer isso, vamos procurar fazer, ao menos procurar fazer. Certa feita chegou um outro político perto de mim e disse o seguinte: olha, eu posso ver isso para esse povo, no entanto eu não vou prometer, porque primeiro eu não ganhei, segundo eu tenho que ver a viabilidade disso por conta da burocracia. Em terceiro lugar, eu, quando for eleito, eu então irei falar com os meus. Agora, nesse momento, eu não posso prometer absolutamente nada. Foi um posicionamento de um cristão. E, possivelmente, pelo menos de denominações religiosas, ele nem era. Esse sujeito chegou próximo de mim e disse isso. Mas isso é uma atitude cristã, não prometer aquilo que você não pode cumprir. Ou pelo menos dizer, não, eu tenho o intuito de fazer isso, mas vou ver a possibilidade. Ser sincero. E esse camarada, ele é tão... Esse político e tantos outros que assim são dessa mesma linha de pensamento e de ser sacana, eles são tão debochados que eles acham que são deuses. Eles podem tudo, mas tudo isso tem uma consequência. Falando desse mesmo sujeito, acerca das consequências que ele vai trazer para si. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Ah, mas parece que você está renegado com essa pessoa, ou que você está de mal com essa pessoa, ou quer citá-la aqui. Não, não é nada disso. É um exemplo de uma atitude que é reprovada por Cristo e por mim. Eu realmente não gosto disso. Ah, porque passou comigo, ok? Não é que não passou comigo, eu só falei na realidade, né? Ele não chegou a me enganar. Agora, o povo é que foi enganado, principalmente aqueles que votaram nele crendo nessa possibilidade. É para pensar. E existe vários, fazendo várias outras coisas aí, se você for analisar, cristãos, pastores, padres, dizendo uma coisa e fazendo outra. Aliás, tem aquela sentença, né, que acunha, ou que se coloca para o padre, né, que diz que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso aí é hipocrisia. Isso aí é farisaísmo. Nós já falamos disso. Então, essa é a primeira lição. Se nós formos prometer alguma coisa, que cumprimos. Senão ficamos quietinhos. Jesus falou que iria se cumprir, que o rebanho iria se apartar, isso ia cumprir, pronto, não tem como nós ir contra a verdade. Talvez esse seria o primeiro fato de realmente. Depois o segundo, não prometer aquilo, não podemos. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia.
E Jesus foi para Galiléia, cumpriu-se isso exatamente, depois dele ressuscitado. Mas Pedro então responde ainda que todos se escandalizaram. Que hipocrisia, que superioridade, que pensamento até de basófia, de soberba, de presunção, de prepotência de Pedro, né? E Jesus deixa de ser hipócrita. Nós deveríamos fazer a mesma coisa que eu fiz para esse político, né? Nós, como eu digo, o povo, aos políticos, e agora nós estamos tendo política, já estou falando disso porque nós vamos ter política. Os políticos vão chegar perto de ti porque eles só pensam em você quando chega a época de campanha eleitoral, em visitar, em ver como é que você está. Aí vão chegar, não, nós vamos prometer, nós vamos ajudar a comunidade, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer melhoria. Aí você vai dizer assim, olha, fazer que nem Jesus, em verdade te digo, você vai ser eleito e não vai cumprir. Para ver se eles aparecem lá. Olha, em verdade te digo que eu não confio em ti, porque maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Como Jeremias falou. Olha, não venha com papagaiada aqui não, não vem com repetição, com frase de efeito, não venha aqui com plágio de frase impactante, não venha aqui não com isso não. Não venha com palavras mansas, palavras cativantes, demagogia, que aqui não cola isso aqui não. Isso é uma atitude de cristão. Porque Jesus mesmo disse, pelos frutos conheceremos as árvores. Se a gente já viu que o sujeito já fez isso, fez algo errado, e assim como Pedro já tinha feito algo errado, já tinha dito que Jesus não iria morrer, ressuscitar, o Senhor Jesus acabou repreendendo o diabo que estava na vida dele. O diabo exatamente do ceticismo, de não acreditar que Jesus de fato era filho de Deus, ou que de fato Jesus ia cumprir o plano de Deus, e é assim que o diabo queria que não se cumprisse nada. E assim o inimigo, que pode ser a figura, o simbolismo dos adversários que nós temos, que estão na nossa própria cabeça, nas nossas próprias atitudes que não foram de fato vistas, revistas, que não foram medidas. Então é necessário fazermos isto. Examinar tudo e reter o bem, guardar o bem, examinar se aquele político de fato é um político digno, íntegro, cumpre, honra com as suas promessas, compromissos. Você não pode dar voto para aquele que já fez coisa errada. Você não pode dar um voto de confiança num sujeito que não transparece confiança, que já participou da política e já fez o que fez. Você não pode dar crédito a irmãos até mesmo da congregação que já lhe enganaram. Irmãos que dizem que são teu amigo e não são. Que agora estão querendo ser políticos, mas já lhe fizeram coisa má, coisa má. E novamente vão fazer, só estão falando com você porque se interessam pelo seu voto, não por você. Se você não votasse, eles não estavam nem aí. O voto é obrigatório. E eu sou contra até essa questão do voto ser obrigatório no Brasil, nos Estados Unidos não é. Porque acontece isso, você é obrigado a votar e as pessoas vêm. Vêm os politiquinhos, vêm os politiqueiros. Pedro aqui demonstra exatamente o político de hoje. E o político não quer dizer necessariamente aquele que participa das políticas partidárias. Mas existe político em todas as esferas, políticos corruptos. Porque o homem é um animal político, como já dizia o pensador, o filósofo. Todos nós somos políticos. Podemos optar por não ser políticos partidários, estarmos afiliados a algum partido. Agora, políticos, já nascemos políticos. Porque a palavra política, ela remete a polis, à cidade grega, ao viver em comunidade e ao buscar soluções para essa comunidade ou ter algum interesse em se desenvolver em comunidade. Então, a política está ligada com a palavra interesse. Todos nós somos interesseiros. Agora, existem os interesses bons e os interesses maus. Existem os interesses genuínos e os escusos e os
de fato não genuínos, os espúrios. Qual é o seu interesse? Você tem interesse em agradar a Deus? Você tem interesse em amá-lo sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, cumprir o Evangelho e não ser hipócrita, demagogo? É um interesse bom que, de fato, agrada o Senhor. Agora, você tem o interesse de usar a obra do Senhor, de usar o nome de Deus em vão para se enriquecer, isso é um interesse que lhe condena ao tormento eterno, que faz com que você tenha futuramente exatamente as consequências mais terríveis. Então, para pensar. Pedro aqui foi interesseiro ou foi político pelo lado errado. Foi um sujeito demagogo. Falou o que Jesus queria ouvir. Foi hipócrita também, porque queria ele exaltar uma virtude que ele não tinha. Queria ele demonstrar uma virtude que era maior do que a dos discípulos e que de fato ele não tinha. Ele era o mais cheio de vicissitudes do que os demais discípulos. Por isso que Jesus refreia isto. Isso é cristão, você refrear as hipocrisias dos outros. Ah, mas vai criar contenda, vai criar isso, você vai se incomodar mesmo. Porque a verdade ninguém quer ouvir. A verdade, muitas pessoas, né, acabam lhe ferindo, acabam de fato se distanciando de você. Mas é necessário. Porque a verdade é que nos liberta. A verdade é Cristo, a verdade sendo Cristo é o amor. E o amor ele não folga com a justiça, mas com a verdade. Como bem salienta o apóstolo Paulo. Numa certa ocasião eu preguei acerca de Isaías, parece 5:20. Enfim, tem uma passagem lá em Isaías que diz o seguinte: chamam de bem o mal e o mal de bem. Chamam, entre outras palavras, a mentira de verdade e a verdade de mentira. E eu falava que existe o Deus da mentira e o diabo da verdade. E muitos gostam de adorar o Deus da mentira e não o diabo da verdade. Porque a verdade é o diabo, assim como chamar Jesus de diabo. Que ele fazia os sinais, prodígios e maravilhas, expulsava demônios pelos príncipes dos demônios. Por quê? Ele falava aquilo que não agradava o povo religioso fariseu da época. Ele condenava a hipocrisia. Né? Agora, por que era interessante ele achar a palavra dos outros homens que existiam na época de Cristo interessante? Porque não lhe exigia de nada, não abria os olhos, não lhe causava inveja. Porque que eles que eram contra o Império Romano, que era contra Augusto César, que eram contra Herodes, não falava a verdade para Herodes, mas sim aceitava quietinho, mas no fundo condenando. Porque assim eles tinham privilégios. Porque assim, de alguma maneira, eles estavam bem. Lhes deixava no conforto. Agora Jesus não, já era desconfortável estar perto dele. Porque ele só estava metendo o pau daqui e de lá. Pregando forte. Até os discípulos do Senhor Jesus chegaram a dizer: mestre, o que é isso? Quem vai aguentar esse discurso? Que coisa forte é essa? Que pregação translocada é essa? Olha, isso não é de Deus, não. Olha, Jesus disse: olha, queres ir, vai com eles, Pedro. Vai. Aí Pedro se humilhou e disse: não, mestre, tu tens palavra de vida eterna. Pedro, ele gostava do mestre de alguma maneira, mas de alguma maneira ele era hipócrita mesmo, demagogo, covarde, medroso. A do medo. Quando o Pedro chega a dizer que Jesus não ia passar pela Via Cruz, pela crucificação, ele está querendo dizer o seguinte, que ele de fato tinha medo que isso acontecesse. Ele queria tanto no filho que habitaria ele na terra mesmo, né? O reino do Senhor seria na terra. Mais ou menos assim. É por isso que o diabo se aproveita quando você está vulnerável para fazer coisas erradas. O Senhor Jesus repreendeu. Então, também não sejamos medrosos.
porque os medrosos não hão de entrar no reino do Senhor. Não é o medroso de ser tímido, de ser um pouco acanhado. Não, o medroso é de fato quando é para falar do Evangelho do Senhor, você omite, você não fala. Ou pior ainda, não seria a omissão, seria você dizer, não, nem pertenço. Negar. Porque se Pedro, quando fosse interrogado, esse é um cristão, Pedro ficasse calado, ele não estaria pecando. Até ele poderia ser condenado, porque o silêncio fala mais do que as palavras. Entendeu? Ele ficou quieto, é ele mesmo, vamos pegar ele. Mas ele já foi negando. Isso que foi o grande problema. Aí muitos interpretam essa passagem errada também, dizem, o irmão é muito tímido, não quer pregar, não quer falar em público, olha, você vai para o inferno, você não está falando de Jesus. Isso é coisa que a religião dita cristã cria, e não é verdade. Não tem embasamento bíblico essa sentença, esse argumento. Tá? Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Tudo hipocrisia, até os discípulos. No entanto, os discípulos não chegaram a negar, mas fugiram de alguma forma, né? Fugiram de alguma forma. Então, meus caros, você é ou não é? Eu prometo ser fiel a ti, Senhor, até na morte. Mas quando vir a morte, será que você é fiel? O Senhor Jesus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, não somos fiéis. Temos que nos esforçar para alcançar a bênção de Deus, a salvação, a vida eterna, as prosperidades, porque não é bem assim, né? Principalmente a salvação, né? Muitos se apegam a bens materiais, pode vir os bens materiais por conta da sabedoria que o próprio Deus dá para você lidar com as finanças, com a sua vida pessoal, social, corporativa, enfim. Agora, com relação a achar que você, só porque aceitou Jesus, agora você vai ser automaticamente próspero, sendo aí um sujeito especial, porque agora é do Senhor e Ele vai dar tudo, como prega a teologia da prosperidade, isso é um ledo engano, isso é uma farsa, isso é uma heresia. Não caís nessa tentação. O próprio apóstolo Paulo chega a nos falar a Timóteo para que os irmãos cristãos não caiam na tentação da avareza, porque muitos têm caído e têm se danado, né? Têm perdido a salvação, porque o amor ao dinheiro, ser avarento, é raiz de todos os males, por conta exatamente do interesse espúrio de ter mais do que os demais e não dar a cada um que é seu, é que há matança, briga, peleja, contenda, várias obras carnais que são reprováveis à luz do Evangelho. Então pensamos nesse sentido. Para encerrar então, aqui nós temos as seguintes lições. Primeiro, o Senhor Jesus avisa o que iria acontecer, que seus discípulos iriam se escandalizar pelo fato de que, como estava escrito nas profecias, ferindo o pastor, as ovelhas do rebanho iriam se dispersar. Segundo fato ou recomendação, o Senhor disse que iria ressuscitar e iria para a Galileia. E aconteceu. Terceiro, Pedro quer dar uma de santão, de expert, de uma pessoa realmente melhor do que as outras, querendo falar que tem alguma virtude especial, afirma que jamais iria se escandalizar. Se o mestre disse, quem era Pedro para desmentir o mestre? Essa é a grande pergunta. Eu nunca me escandalizarei. Hipocrisia. Então aqui, rechaçamento, a hipocrisia, a demagogia. O Senhor Jesus rechaça ao dizer, olha, você vai me enganar. Deixe de estar sendo contra a verdade. E em quinto ponto ainda nós temos a questão do exagero, da hipérbole. E dizer, ainda que eu seja morto, não vou te negar. Eu vou contigo até debaixo d'água, né? É tudo balela, mentira. Esse espírito politiqueiro de políticos inescrupulosos devem ser destituídos, destruídos das nossas vidas. Esse espírito de
exaltação, esse espírito de soberba deve ser tirado de nossas vidas. E como é tirado? Quando nós se submetemos à vontade do Senhor, resistimos depois das tentações do maligno, e assim Satanás foge de nós, porque isso é uma tentação maligna. Refutar as verdades do Senhor, querer ser melhor do que o Senhor, querer dizer, não, eu não vou fazer isso. Em vez de pensar, meu Deus, será mesmo que não vou fazer? Ah, mestre, não me deixa eu fazer isso não. Poderia ter dito isso. Não me deixa eu fazer isso não, eu não quero. O Senhor Jesus poderia dar outra resposta. Mas por conta da sua audácia, a sua prepotência, acabou recebendo isso. Foi de fato o que ocorreu. Então, fique com essas palavras, meus caros. O que o Senhor disse vai cumprir, pronto, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não hão de passar. Agora nós somos sujeitos exatamente a descumprir o que nós prometemos. Somos sujeitos. E por essa consciência, até porque nós somos animais não irracionais, mas racionais, pessoas que pensam, nós devemos, ou seres, né? Animais também, a palavra animal quer dizer seres viventes, né? Ou almas viventes, enfim, quer dizer algo vivente. Então, nós temos que pensar do seguinte modo: se nós estamos propensos a isso, vamos ser humildes. Isso pode acontecer, então vamos fazer de tudo para que não venha acontecer. Vamos prevenir, porque é melhor prevenir do que remediar. Vamos, tomar muito cuidado com isso, Vamos nos preservar nesse sentido, vamos ser vigilantes. É nesse sentido, nesse aspecto, ok? Que Deus os abençoe e até a próxima.